Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e graças a Deus por mais essa noite, mais essa oportunidade que Ele nos concede de meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, que é o fruto do Espírito. Já estamos aí na parte número 5. E eu convido você para lermos a segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o versículo 3 até o versículo número 11, que nós lemos assim: Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, aqui está mais uma orientação nessa segunda carta do apóstolo Pedro, em que nós vamos observar claramente, mais uma vez, a necessidade de termos em nossa vida o fruto do Espírito. Observemos: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Observe, ele está dizendo aqui que Deus, pelo seu poder, Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, e isto pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então o apóstolo está dizendo que Deus, ele já nos deu em Cristo Jesus tudo aquilo que é necessário para termos uma vida espiritual abundante, uma vida de piedade, não é? Uma vida piedosa. Piedosa aqui é aquela vida de temor a Deus. Piedade aqui não é simplesmente dó de alguém, como há um conceito no mundo secular. Piedade aqui é a vida cristã na sua prática, na sua essência. Piedade envolve o temor a Deus,
Piedade envolve a vida de oração, vida de santificação. Então ele está dizendo que uma vez que Deus, pelo seu divino poder, já nos deu tudo, né, que envolve tudo que diz respeito à vida e à piedade, através daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais, isto é, Deus, por sua glória e virtude, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. Então ele está dizendo aqui que Deus, em Cristo Jesus, Ele já nos deu tudo que é preciso para termos uma vida piedosa. E através das suas preciosas promessas, né, tudo aqui envolve promessas em relação à vida abundante, à vida com Cristo. Essas promessas estão em Cristo. E através dessas promessas, nós podemos ficar participantes da natureza divina. Observe o termo, natureza divina, né? Havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo. Então, nós escapamos da corrupção resultante do pecado que existe no mundo. Então, esse sistema pecaminoso, nós já não fazemos parte dele. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E é justamente a presença do Espírito Santo em nossa vida, não é? Trabalhando em nós, produzindo o seu fruto, é que nos faz participantes da natureza divina. Então é uma nova natureza, na realidade é a natureza que envolve o caráter de Cristo. Então, o fruto do Espírito, ele nos torna participantes da natureza divina e ele forma em nós o caráter de Cristo, que é o caráter cristão. Então você pode ver aí a profundidade do que o apóstolo está dizendo e a seriedade a respeito do fruto do Espírito. Esse fruto em nós é que nos leva a ser participantes da natureza divina, né? No sentido de um aperfeiçoamento, uma maturidade espiritual a cada dia. E agora ele passa a aconselhar aqueles irmãos. Então eles deveriam ter algumas atitudes diante dessa revelação maravilhosa que nós temos. Nós somos participantes da natureza divina por causa das promessas maravilhosas. Aí ele diz assim, olha, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, observe, é uma palavra, claro, para nós também. Então, nós devemos colocar nessa realidade o fruto do Espírito, nós devemos colocar toda a nossa diligência, todo o nosso cuidado, né? Em relação a quê? Em relação a obtermos essa vida espiritual abundante. Então ele diz assim, olha, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Viram? Observe que ele lista aqui aspectos do fruto do Espírito. E ele nos responsabiliza, porque ele diz assim, acrescentai. Então nós temos que fazer isso. Nós já temos a fé. E nós devemos acrescentar à nossa fé a virtude.
E à virtude nós devemos acrescentar também a ciência. Ciência aqui é conhecimento. Conhecimento rigoroso sobre algo, domínio organizado do saber. É o conhecimento das coisas de Deus, não é? Da palavra de Deus. E a virtude, o que é o poder de Deus, né? A ciência, e a ciência a temperança. Viram? A temperança fruto do Espírito, o autocontrole, né? E a temperança, a paciência, não é? A paciência, fruto do Espírito. E a paciência, a piedade, uma vida de temor a Deus. E a piedade, a fraternidade. A fraternidade é o amor cristão. E a fraternidade, o amor. Então, nós temos que colocar, né, o nosso coração de uma maneira diligente nessa questão do fruto do Espírito. Então, não basta crermos nos dons espirituais, é preciso o fruto do Espírito. Os dons do Espírito é uma bênção, e o fruto do Espírito é outra bênção que deve trabalhar unidos. Então nós devemos colocar nisto todo o nosso cuidado, toda a nossa diligência, e acrescentar todos esses aspectos do fruto do Espírito. E claro, essa diligência é a nossa vida de oração, é o nosso desejo em relação ao fruto do Espírito, e o Espírito Santo ele vai produzindo em nós. E, além da piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Então, uma coisa, ela deve completar a outra, né? Uma coisa deve corroborar a virtude da outra. E quando isso acontece, nós nos tornamos cada vez mais espirituais. Espiritual não é aquele que fala em língua estranha. Espiritual é aquele que tem o fruto do Espírito na sua vida. O dom espiritual, ele não torna o seu possuidor espiritual. Por isso que é possível alguém falar língua estranha e ao mesmo tempo ficar brigando o tempo todo. Não pode ser assim. O fruto do Espírito é que vai dar esse controle, porque o fruto do Espírito é o amor. Bem, a necessidade do fruto, ela é tamanha que o apóstolo diz assim, no verso 8. Porque se em vós houver, viu? Tem que haver o fruto em nós. E aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Se em nós houver o fruto, né? E aumentarem, então significa que nós podemos ter mais fidelidade, mais temperança, mais paciência, mais piedade, mais amor do que porventura já temos. Por quê? Porque cresce. O amor é um fruto do Espírito, ou é o fruto do Espírito, e ele cresce, ele se desenvolve. Quanto mais vida piedosa, mais desenvolvimento do agir do Espírito Santo em nós. E se houver isto, não nos deixarão ociosos, desocupados e estéreis e infrutíferos. No quê? No conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o conhecimento de Cristo não é conhecer a história dele, não é apenas ler a Bíblia, é participar da vida que há em Cristo. É pelo Espírito Santo, é o caráter de Cristo em nós, pelo agir do Espírito Santo. Então, se houver isto em nós, em relação ao conhecimento de Cristo, não seremos ociosos nem estéreis. Então tem muita gente que conhece a sua igreja, conhece a fundação da sua igreja, conhece os fundadores, conhece tudo, conhece a programação da sua igreja, e ele não conhece a Cristo, não se desenvolve. E quando você conhece só a tua igreja, só o sistema exterior, você é religioso,
E aí não funciona. Religioso tem no mundo inteiro. Mas quando você conhece a Cristo, você melhora a cada dia. O amor vai envolvendo a tua vida, tá? E por que é necessário essa busca do dom, do fruto do Espírito? Ele explica, porque aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Viram? Ele está dizendo que a pessoa em que não há a manifestação, a evidência do fruto do Espírito, ele é cego. É cego em relação às coisas de Deus. Ele não está vendo a realidade que tem que ser vista. Nada vendo ao longe. Quer dizer, imagine a pessoa que não consegue enxergar aquilo que está longe. Ele vê as coisas de Deus tudo embaçado. Qual que é a consequência? Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. É aquela pessoa que crê no Evangelho, mas não vive o Evangelho. Então ele continua religioso, mas praticando as coisas ruins que Deus não se agrada. Então ele se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Da época que não conhecia Cristo, conhecendo Cristo, foi perdoado e recebeu de Deus a oportunidade de viver uma natureza divina, a nova vida em Cristo, mas ele não quer, não se envolve, não se submete, então ele é cego, ele esqueceu-se do que Jesus fez na vida dele e continua na vida de pecado. Entendeu? Porque existe aquele crente que é conformado, né? É aquele que ele fica igual ao mundo. Para você saber que ele é crente, às vezes é até um pouco difícil. Existe aquele crente deformado, é aquele que não tem nada de crente, nada de Jesus na sua vida. Mas graças a Deus existe o crente que é transformado. E esse crente transformado é justamente aquele que o Espírito Santo está tendo espaço na sua vida para produzir o seu fruto. Então, ele diz assim, que devemos buscar o fruto, porque se nós houver e aumentar essas coisas, tá vendo? É a vida espiritual que vai crescendo, né, passo a passo. Então, não nos deixarão ociosos, desocupados em relação às coisas de Deus, e nem estéreis no conhecimento de Cristo. Então, tem pessoa que ele é ativo nas coisas dessa vida, não conhece a Cristo. Conhece a igreja inteira, conhece a história da igreja, conhece um monte de coisa, mas a Cristo ele não conhece. O que resolve, o que funciona, o que o mundo precisa, que é de crentes reais, ele não tem porque não dá lugar para o Espírito Santo. Então ele diz assim, portanto, irmãos, observe que agora, diante dessas orientações, ele vai dar aqui um termo conclusivo. Ele diz, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Viu? Portanto, irmãos aqui, claro, os que creram em Cristo, que aceitam Cristo como seu Salvador. Olha, procurai fazer, viu? É preciso que haja uma atitude da nossa parte. Procurai fazer. Isso indica que deve haver uma atitude da minha parte. Fazer o quê? Fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Qual que é a nossa vocação? É a chamada de Deus na nossa vida e a nossa eleição em Cristo. Então Deus nos chamou em Cristo. A Bíblia diz assim, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O que Jesus fez? Chamou os homens ao arrependimento. Quem se arrependeu e creu, ele foi chamado, e como ele creu, ele foi eleito por Deus, eleito em Cristo. Então nós temos que
cada vez mais tornar mais firme a nossa chamada. É por isso que o crente desviado, ele não conheceu a Deus, não é? Ele não conhecia a Deus plenamente. Porque Jesus disse à mulher samaritana, olha, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Viram? Então tem que haver um interesse da nossa parte. É claro que o diabo vai colocar defeito, um monte de coisa, defeito na igreja, isso e aquilo, para a nossa visão ficar embaraçada, né? Ficar turvada, e nós não podemos conhecer a Deus. Aí a gente vai ver só o defeito alheio. Não adianta. Devemos seguir a Cristo à luz da sua palavra. E por quê? Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Viu que interessante? Ó, fazendo isto o quê? Fazendo firme a nossa vocação e eleição, nunca jamais tropeçareis. Como que vamos tropeçar? Se estivermos atentos naquilo que o Espírito Santo está fazendo ou deve fazer em nossa vida. Viu? Aí entra a vida de oração, a vida de comunhão, o desejo de ser como Cristo. Você não gostaria de ter a natureza de Cristo? Perdoar como Ele perdoou, suportar como Ele suportou, amar como Ele amou? Então, o trabalho do Espírito Santo é justamente produzir isto no coração do crente. Então, quem tem essa preocupação, o Espírito Santo vai trabalhando e fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Como vamos tropeçar? Não tem como. Porque assim, eu estou no verso 11, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Viu? Quando eu tenho essa preocupação de servir a Deus, de viver a vida cristã, e é claro que eu não vou conseguir isso sozinho, eu consigo pelo Espírito Santo, mas eu preciso desejar, eu preciso querer ser crente. A vida de crente deve me cativar. Eu não devo ser cativado pelo estilo de vida do mundo. As pessoas que não conhecem a Deus, eles não conhecem a Deus. Eles dependem, na realidade, da nossa fidelidade. Nós somos luz do mundo e sal da terra, Jesus falou. Então, todo aquele que crer, ele será salvo. Mas é todo aquele que crer. E para crer precisa ouvir, para ouvir alguém precisa pregar, para pregar precisa ser enviado. Agora, precisamos ter uma vida cristã genuína. Então, se nós tivermos esse cuidado com a nossa vida pessoal com Deus, olha, jamais tropeçaremos. Jamais tropeçaremos. Não é? Não é vanglória, é fé, confiança no que Deus diz. Jamais tropeçaremos. Por quê? Porque dessa forma vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno. Ó, concedida a entrada. Quem concede a entrada? É Deus. O céu é de Deus. A ideia de que o apóstolo Pedro é o porteiro do céu, isso é um dos enganos do inferno, né? Deus é o dono de todas as coisas. Então será concedida a entrada no reino eterno. Um reino que não acaba mais, não muda mais. Jesus é o nosso Rei eterno, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 12 vale a pena ler. Pedro diz, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Pedro está dizendo, olha, eu não vou deixar de aconselhar vocês a respeito dessas coisas. Que coisa? A vida de fé, a vida do fruto do Espírito Santo. Por quê? Ainda que eles estivessem confirmados na presente verdade. Quer dizer, aquela verdade que Pedro estava falando a respeito de uma vida cristã abundante, que envolve o fruto do Espírito, eles já sabiam
estavam cientes, confirmados, mas o apóstolo não ia deixar de aconselhar sempre. Por quê? Porque era, claro, segurança para vós. E ele ainda diz assim, no verso número 13, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Viu? Ele diz, é justo que enquanto eu estiver neste corpo, nesta vida, acordar, despertar com admoestações. Então, muitos pastores, eles têm receio de ensinar a palavra de Deus preocupado se o irmão vai cansar de ouvi-lo, se não sei o quê. Não, nós temos que ensinar a palavra de Deus. Claro, a palavra de Deus, né? Por quê? Porque o apóstolo sabia que aquelas coisas eram segurança para eles. Segurança. O assunto, claro, é muito profundo, é muito extenso, e o nosso tempo ele já foi. Mas fiquemos aqui e que você entenda que o fruto do Espírito é uma realidade que devemos vivenciar, viver essa realidade. Precisamos desejar o fruto do Espírito. O Espírito Santo, vendo isto, ele vai trabalhar na nossa vida e nós vamos cada dia crescendo mais, não seremos infrutíferos, que é estéreis, nem ociosos em relação ao conhecimento de Cristo. E cada dia mais seremos como Ele. Amar como Ele amou. Suportar como Ele suportou. Ser longânimo como Ele foi. Ter um autocontrole, temperança como Ele o foi nessa vida. Então, meu irmão, minha irmã, fique com essa palavra. Procure fazer cada vez mais firme a tua vocação e eleição. Deus te chamou e te elegeu em Cristo. Então, se você guardar isso no teu coração, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo diz que ele não ia deixar de falar sempre acerca daquelas coisas. Por quê? Porque ele tinha experiência com Deus. O apóstolo Pedro sabia, porque nessa epístola ele já não é mais aquele Pedro novo convertido. Muitos anos haviam se passado, mas ele sabia quem era Jesus, a mudança que Jesus havia feito na sua vida, e ele insiste, e ele quer despertar a cada dia. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela seja com todos os irmãos. Deus abençoe e até amanhã pela manhã.